começar saudando a militância que está lá fora. Com esse apoio fundamental nesse momento da luta política no nosso país. E queria também cumprimentar aqui os artistas, intelectuais, juristas, estudantes, professores e todas as personalidades presentes. Começo cumprimentando Nelson Triunfo e seus filhos, Jambê e Bimboia, do hip hop, o Carlinhos Arcoverde e Zulu de Arrebatar, a Karina Vitral, presidente da União Estadual dos Estudantes de São Paulo, o Fernando Moraes, o Mário Sérgio Cortella, Pedro Ventura e Laís Podanski, Antônio Nobre. Queria agradecer a presença do Luiz Carlos Besser Pereira, do Gilberto Marigoni, de São Paulo pelo PSOL, da deputada Alessi Brandão, do Celso Antônio Bandeira de Mello, da Raquel Trindade, do Chico de Oliveira, do Renan Nassar, do Eitan Canabrava, que depois de muitos anos eu reencontrei aqui, da Bruna Caran, do Thier, e de você, Sérgio Lamberti, e também de todos e todas aqui presentes. Queria também cumprimentar a Aline, e o Sérgio Lamberti. Se eu esqueci alguém, né? José Celso, vocês podem gritar para mim. Queria cumprimentar também o presidente Lula, Michel Temer, Fernando Haddad, a Ana Estela, a Marta Suplicy, o Zé Eduardo Cardoso, o Alexandre Padilha, que foi nosso candidato aqui ao governo do Estado, o Luiz Dulce, ex-ministro do presidente Lula, e queria cumprimentar Márcio Tomás Bastos, porque eu tive a honra de servir no ministério do presidente Lula. Queria cumprimentar também o Orlando Silva, o Paulinho Vanucci. Um abraço ao Juca Ferreira. Cumprimentar o senador Eduardo Pinto Suplicy, a Nádia Campeão. Queria cumprimentar o Renato Rabelo, do PCdoB. Dá um grande abraço ao meu Roberto Amaral. Cumprimentar o Rodolfo Perazolo, representante da Câmara Metropolitana de São Paulo, os professores Heleno Torres e Vidal Serrano Nunes Júnior. Cumprimentar todos aqui presentes e agradecer imensamente por esse ato, porque esse ato ele coroa um momento especial, eu acho, dessa campanha presidencial de 2014. Essa campanha, ela teve momentos extremamente tensos e diferenciados. Mas agora, ela, ao se encaminhar para a fase final, ela colocou mais clareza no cenário. O cenário estava um pouco cheio de nuvens. Não se via direito, ou não queria que nós víssemos direito. Eu acho melhor dizer assim. Mas agora é muito claro o que está em questão. E esteve em questão desde o primeiro momento. Esteve em questão, aliás, esse ano inteiro.
porque não foi uma eleição em que só o período eleitoral era o período de confronto. O confronto no Brasil começou bem antes. Começou um processo que era visível, ele misturava duas coisas: desinformação e a meia-verdade. Aquela parte da meia-verdade que é a mentira. E isso teve características muito intensas em alguns momentos. Eu quero lembrar aqui para vocês o que aconteceu nas vésperas da Copa do Mundo. Um nível de desqualificação do Brasil pela imprensa estarrecedor. Com mentiras, e eu falo estarrecedor. Porque o meu caso é de estarrecimento. Tudo que antecedeu a Copa do Mundo era: vai ter, não vai ter aeroporto, não vai ter, não vai ter condições de fazer a Copa, porque as pessoas não vão conseguir se movimentar nas cidades. Não tem como se transportar de um lugar para outro. Terceiro, não vai ter Copa do Mundo porque a segurança do país é um caos. Chegaram a, inclusive, abrir manchetes no início da Copa dizendo: nós ganharemos no estádio e perderemos fora dele. Em que, quando os fatos contrariam essas teses, simplesmente há aquela amnésia absoluta a respeito da tese que defendiam um minuto antes. E tudo se passa como se isso não tivesse acontecido. E aqui nós estamos hoje diante novamente de um fato similar, que também perpassou essa eleição aqui em São Paulo. Eu estou falando dele porque hoje essa questão cada vez fica mais clara e que é muito similar ao que aconteceu no Brasil em 2001, 2002, que foi um ano de racionamento de energia. Aqui em São Paulo, mais uma vez se mostra as consequências da visão que é contra o planejamento, que é contra o investimento planejado e que não tem responsabilidade com a questão pública do abastecimento fundamental da população. Porque eu acho que essa vai ser uma questão do final dessa campanha. Não há como confundir os fatos. A água é atribuição constitucional de estados e municípios. Ela é atribuição constitucional da União. A energia elétrica é atribuição constitucional da União. Então, o que está em questão é o seguinte: quando eles foram ao governo, eles deixaram esse país às escuras. Por que não planejaram? Porque fizeram uma privatização maluca. Porque olharam o país e não viram os interesses do conjunto da população, mas viram os interesses de alguns poucos grupos econômicos. Não isso é que é possível. No caso da água, essa é a crônica de uma morte anunciada. Ninguém tem
refere o mesmo problema do racionamento, a incapacidade de gestão absolutamente às claras de um grupo político que pretende dirigir o país. É disso que nós estamos tratando. Nós estamos tratando de não deixar que volte esse tipo de política que olha para o país de forma irresponsável. Da mesma forma que fazem isso no caso da água, fazem isso também e fizeram isso olhando para a questão do emprego, que, se vocês lembram bem, eles cunharam um conceito que chamava empregabilidade. Tem gente que tem empregabilidade, tem gente que não tem empregabilidade. Ou seja, o maior álibi para uma política de destruição de empregos feitas nesse país. E quando a gente lembra, olhando a época, o que acontecia em 2002, nós vamos ver um dado muito interessante. Nós tivemos em 2002 no Brasil a segunda maior taxa de desemprego e, em valores absolutos, número de desempregados no Brasil. Eram 11 milhões e 400 mil desempregados. A gente só perdia para a Índia, que tinha 41 milhões. Então, esta mesma política, que é a política que justifica o desemprego, dizendo que sem ele nós não teremos, sem o desemprego, nós não teremos o ajuste adequado, nós, sem redução dos salários, como eles dizem, o salário mínimo está muito alto, nós não teremos o ajuste adequado, e quanto à inflação da economia e juros, este pessoal é ele que está em oposição ao meu governo, ao meu projeto, ao projeto do presidente Lula, ao projeto de todos nós aqui. Eu tenho certeza de uma coisa, eu tenho certeza que nós temos uma imensa capacidade de resistir, uma imensa capacidade de lutar. Nunca nos atemorizaram. Essa mania que eles têm de nos condenar, literalmente, como se eles estivessem nesse poder, nos condenar. O Brasil é uma catástrofe. O Brasil não vai dar certo. Pensa no Brasil, não é só para criar contra nós barreiras, é porque eles pensam o Brasil pequeno mesmo. Sempre pensaram. E se vocês virem o programa, se vocês tiverem a curiosidade de ler o programa deles para o resto do mundo, vocês vão ver que a velha política de se atrelar gratuitamente aos países desenvolvidos nunca afirmou o Brasil como uma potência, sempre entregando o Brasil. Querem voltar com a raiva? Não olham a importância dos BRICS, nem das relações que o Brasil diversificou de forma diferenciada. É muito, mas muito interessante o fato
de que volta a mesma tônica de sempre. E também é algo interessante ver a manipulação e a especulação que fazem com o mercado de ações de forma absolutamente irresponsável. Eu conto com vocês. Lá no Rio de Janeiro, é o povo que eu tive na zona oeste do Rio hoje. É o povo que eu acabei de deixar há pouco. E quero, lá no Itaquera, e quero dizer para vocês, é esse povo que ganha a eleição desse Brasil. Cada voto que a gente puder, vamos disputar cada voto que a gente puder. E juntos, vamos ganhar essa eleição.